Quero saudá-los com a palavra do apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Ali ele escreve, pedindo: irmãos, orem por nós. Orem por nós, ele pede, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vocês. A oração para que a palavra se propague é importante e cabe à comunidade estar orando pelos cultos, orando que a palavra chegue aos corações das pessoas, que as pessoas recebam com alegria essa palavra. Por isso o pedido dele: irmãos, orem por nós para que a palavra do Senhor se propague. Convido para entoarmos o hino que vai ser projetado. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer o seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Nós nos reunimos em nome do Deus soberano, Deus trino, Deus Pai, que criou o universo e a nós todos e que mantém a nossa vida. Nos reunimos em nome do seu Filho, que se entregou na cruz por você, por mim, que na cruz assumiu o castigo que você e eu merecíamos. Nos reunimos em nome desse Jesus Cristo que ressuscitou e vive. E nos reunimos em nome do Espírito Santo, nosso ensinador, nosso consolador. Sendo que Deus é um Deus santo, um Deus que não admite pecado, queremos, para podermos celebrar na presença dele, queremos confessar o nosso pecado para sermos perdoados e purificados. Convido para a oração. Santo Deus, nós confessamos que temos uma grande dificuldade em assumir que nós somos pecadores. Temos dificuldade em reconhecer que não andamos segundo a tua vontade. Confessamos a nossa dificuldade também em largar nossas tentativas de acrescentar méritos nossos à obra de Cristo na cruz. Porque antes de expirar, ele ainda disse: está consumado, está tudo completado. Ó Senhor, nós não precisamos acrescentar mais absolutamente nada. Tua obra na cruz foi completa.
queiras nos perdoar e ajudar para que, em confiança, permitamos que o sacrifício de Cristo, ao se doar por nós, seja suficiente e assim possamos nos alegrar com esse presente da tua graça e do teu amor. Amém. A todos que sinceramente confessam o seu pecado, eu quero ler o que as Escrituras prometem conforme primeira epístola de João, capítulo 1, versículos 8 e 9. Assim escreve o apóstolo João: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a maldade. Sendo que Deus é tão misericordioso, é tão grande em amor, ao nos perdoar e providenciar uma compensação para o nosso mal por meio de seu Filho Jesus Cristo, por isso nós queremos glorificá-lo, enaltecer o nome dele, cantando glória a Deus nas alturas. Façamos a leitura das cartas aos Romanos 7, do 21 ao 25. Assim, eu sei que o que acontece comigo é isto. Quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim, eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me toma prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Como sou infeliz! Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é a minha situação. No meu pensamento, eu sirvo a lei de Deus, mas na prática sirvo a lei do pecado. Até aqui a leitura. Queremos acolher a leitura do Evangelho cantando Aleluia. Aleluia,
Façamos então a leitura de João 8, 31 a 36. Então Jesus disse para os que creram nele: Se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão, de fato, meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam: Nós somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que ficaremos livres? Jesus disse a eles: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica sempre com a família, mas o filho faz parte da família. Se o filho os libertar, vocês serão, de fato, livres. Até aqui a leitura. Deus é castelo forte e bom, defesa e armamento, assiste-nos com sua mão, na dor e no tormento. O rei infernal das trevas do mal, com todo o poder, astúcia quer vencer. Igual não há na terra. A minha força nada faz, sozinho estou perdido. Um homem a vitória traz, por Deus foi escolhido. Quem trouxe esta luz foi Cristo Jesus, o eterno Senhor. Outro não tem vigor, triunfará na luta. Se inúmeros demônios vêm, querendo exterminar-nos, sem medo estamos, pois não tem poder de superar-nos, pois o rei do mal, de força infernal, não dominará, já condenado está, por uma só palavra. O Verbo eterno vencerá as hostes da maldade. As armas o Senhor nos dá, Espírito, verdade. Se a morte eu sofrer, se os bens eu perder, que tudo se vá, Jesus conosco está. Seu reino é nossa herança.
Meu caro amigo, imagine que alguém lhe pergunte sobre qual é o ensinamento principal da Bíblia. O que você responderia? Essa pergunta parece simples, mas muitas vezes as respostas dadas a ela são equivocadas, por apontarem para coisas secundárias e não para o essencial. Por isso quero aproveitar a data da Reforma este ano para refletir com vocês sobre as balizas fundamentais da fé cristã. O que realmente é a mensagem central, o coração da Bíblia. Há muitos anos, num culto do concílio da Igreja Luterana lá em Cuiabá, a comunidade reunida cantava a nossa fé luterana. Quando se ouviu o protesto sonoro do Dr. Wilhelm Hüttmeyer, que exclamou: não existe fé luterana. O professor de teologia e enviado da igreja alemã tinha toda a razão de protestar. Não existe fé luterana como não existe fé católica, batista ou pentecostal. Em 1517, o reformador Martim Lutero não intencionou outra coisa do que anunciar com clareza que Deus lhe deu acerca da fé cristã. Ele mesmo chegou a entendê-la depois de passar por profundas angústias. Portanto, a fé não é reserva de domínio de uma denominação. Ou ela é fé em Cristo, ou ela simplesmente não é fé cristã. Penso que para dar uma resposta clara sobre esse tema é preciso caminhar em 2 passos. Precisamos entender que a palavra de Deus diz sobre nós mesmos. E depois compreender quem Jesus é e qual o propósito da sua vida. Quem lê a Bíblia logo percebe que ela nos retrata de maneira bem diferente do que nós estamos acostumados a pensar de nós mesmos. Pois todos nós, no fundo, nos consideramos boas pessoas. É, aliás, uma das marcas do nosso tempo, essa crença no ser humano bom. Não negamos que exista o mal, mas estamos convencidos que ele é causado pelas circunstâncias adversas. Somos hábeis em dar explicações convincentes de como as circunstâncias são culpadas de todo o mal que existe. Dias atrás, vi no Netflix o filme De Volta à Lagoa Azul, que retrata a vida de um jovem casal de náufragos que vivia feliz e sem malícia numa ilha tropical desabitada no Oceano Pacífico. Pela narrativa do filme, a maldade somente invade aquela ilha com a chegada de um veleiro. Seus tripulantes trazem a malícia, a sedução e a violência. Estes males também vão embora quando o veleiro parte e o casal decide continuar vivendo na ilha. Esse filme ilustra bem o modo de pensar que se manifesta nos mais diferentes contextos. Sempre de novo ouve-se o argumento que basta transformar as circunstâncias e toda a maldade some do mapa. Essa ideia é muito lisonjeira e nos agrada, e vem sendo propagada desde que foi formulada pelo filósofo francês Rousseau. Ela influencia o pensamento e as decisões em muitas áreas da vida, como por exemplo na justiça, na educação e até em muitas mensagens que se ouvem nas igrejas. Em resumo, disse: basta mudar o ambiente e o ser humano será capaz do bem. Que isso não é bem assim, pode-se ver num exemplo que fez manchete em tempos passados.
Anos atrás, num debate na TV Cultura, se não me engano, o culto do redator-chefe de um grande jornal brasileiro defendeu com muita eloquência que a causa da violência nas cidades era a falta de educação. Porém, algum tempo depois, esse homem muito culto assassinou a sangue frio a sua ex-namorada. Ele mesmo comprovou que sua crença de que a causa da violência é a falta de educação estava completamente errada. O retrato que a Bíblia faz do ser humano, de você e de mim, afirma que todos fomos contaminados pelo mal. Já nos primeiros capítulos, ela descreve Adão reclamando para Deus de Eva, a mulher que tu me deste, e Caim matando seu irmão Abel. Mais adiante, a Bíblia constata: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Gênesis 6, versículo 5. Em resumo, o retrato que a Bíblia faz de cada um de nós, individualmente, como de toda a humanidade, é que o mal habita em nossos corações. Isso não é nem um pouco agradável, antes é muito constrangedor. Lembro-me de uma querida irmã que no começo da sua caminhada de fé começou a ler a Bíblia, e eu a encontrava todo mês e lhe perguntava como ia a sua leitura bíblica, e ela respondia: vai mal, pastor. Eu perguntava por quê? E ela dizia: porque ela não para de falar do pecado. Sim, é isso mesmo. A Bíblia não retrata heróis da fé, mas sim pessoas falhas e atoladas em culpa. Ela diz isso dos personagens principais de sua narrativa. Ela conta como Abraão mentiu e repetiu a mentira. Não oculta que Davi adulterou e ordenou o assassinato de Urias, e que falhou na educação dos seus filhos. A Bíblia não se cansa de apontar como o povo de Israel foi ingrato, fazia cultos hipócritas e fingidos e corria atrás dos seus ídolos. E registra como Pedro negou Jesus e que Paulo perseguiu a igreja. O apóstolo Paulo resume esse aspecto do ensino da Bíblia com uma frase curta e simples: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. É claro que alguém poderia perguntar: será que esse diagnóstico da Bíblia não é exagerado? Não teriam razão aqueles que afirmam que o pecado é um assunto ultrapassado, uma invenção judaico-cristã que apenas visa gerar uma consciência deprimida? Pois bem, como é que a Bíblia prova o seu retrato tão crítico do ser humano? Ela o faz de maneiras distintas para aqueles que creem em Deus e para aqueles que não o conhecem. Para quem crê, ela apenas propõe que a pessoa se avalie perante o que Deus ordena na sua lei. Quem se expõe e se examina à luz dos 10 mandamentos, ou a versão mais afiada dessa espada ao Sermão do Monte, terá que concordar com o retrato que a Bíblia faz de nós. Não somos assim como deveríamos ser. Não somos perfeitos como perfeito é o nosso Pai do céu. Tomemos um exemplo bem simples. Veja, o 10º mandamento diz: não cobiçarás. Não somos capazes de ficar um dia sequer sem desejar algo que encantou os nossos olhos. O secretário do profeta Eliseu que o diga. Geazi viu a roupa de grife e os malotes com dinheiro que o general Naamã queria dar a Eliseu. Mas este não os aceitou.
No entanto, Geazi achou um jeito de correr atrás do general, contar-lhe uma mentira e conseguir o que seu coração cobiçava. Assim, a lei de Deus é um espelho que nos retrata como nós realmente somos. E não podemos esconder esta realidade nem de Deus e nem de nós mesmos. Quem conhece a lei de Deus sabe que assim é. Agora, para quem não conhece a Deus e não conhece a sua vontade, a Bíblia argumenta de modo diferente. Ela observa que todas as pessoas sabem o que é certo e bom quando eles próprios são os beneficiários. Por exemplo, quando estamos doentes, queremos que todos tenham consideração conosco. Mas nós, por outro lado, sabemos ignorar muito bem a enfermidade de outras pessoas. Por isso, Jesus afirma que podemos discernir o que é certo e errado. Ele diz: façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Então, o nosso problema não reside no fato de não sabermos o que é bom e certo, mas sim na capacidade de fazer o que sabemos ser certo. O apóstolo Paulo descreve nosso aprisionamento pelo mal numa confissão pessoal, em Romanos 7. Lá ele afirma que não pratica o bem que deseja fazer, mas que faz o mal que odeia. Ele termina essa confissão afirmando: no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou! Quem me libertará desse corpo sujeito à morte? Quem para de se iludir acerca de si mesmo e reconhece a sua real situação, há de concordar com o apóstolo. Miserável homem que sou! Nós mesmos não podemos livrar-nos. Por isso Lutero cantava: a nossa força nada faz. Mas a confissão do apóstolo Paulo não para na constatação da dominação pelo mal, pois desde a sua conversão ele deixou de olhar para si mesmo e passou a olhar para Jesus. Aí o seu desespero foi transformado em esperança. Por isso ele conclui a sua confissão com uma exclamação agradecida: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Somente depois de aceitarmos o diagnóstico de que o mal tornou-nos escravos e admitirmos que não conseguimos deixar de pecar, poderemos começar a entender quem Jesus é e o que ele veio fazer. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, disse Paulo. Ele agradece a Deus por ter enviado a Jesus. Ele veio com o propósito expresso de resgatar-nos do aprisionamento pelo mal e livrar-nos do pecado. Como qualquer dívida, também o nosso pecado requer quitação. Jesus veio quitar a nossa dívida de culpa com a sua inocente morte na cruz. Ao morrer pelos pecados de toda a humanidade, ele completou a obra da qual o Pai o havia incumbido. E por isso, ao morrer, ele exclamou: está consumado. Está concluída a obra que o Pai me deu. Por isso, Deus o ressuscitou e o tornou Senhor, dando-lhe autoridade na terra e nos céus. O apóstolo Pedro expressou isso com muita clareza no começo do livro de Atos. Não há salvação em nenhum outro,
pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Outro dia, um amigo espírita me contou que ele carregava consigo um karma muito pesado. E ele esperava ficar livre desse mal em mais 4 reencarnações. Depois de ouvir sua longa explanação, eu lhe disse: caro amigo, eu estou livre de todo e qualquer mal, desde aquela sexta-feira em que Jesus morreu por mim na cruz. Ele garante a minha liberdade e também quer presenteá-la a você. Por isso, ficar debaixo do senhorio de Jesus faz toda a diferença. Quando nós lhe entregamos o comando sobre a nossa vida, ele toma controle da nossa vida. Sua presença em nós nos ensina e nos capacita a obedecer-lhe, de modo que a nossa mente se torna escrava de Jesus. O nosso corpo ainda continua escravo do pecado, sim, mas agora o mal não é mais enfrentado por nós, mas sim pelo próprio Senhor Jesus. Basta uma palavra dele e o diabo bate em retirada. Em resumo, a resposta à pergunta sobre o ensino mais importante da Bíblia é esta. Jesus veio resgatar-me da escravidão do mal e do vício do pecado. O diagnóstico doloroso da minha real situação me abre os olhos para a boa notícia do socorro prestado por Jesus, que me é oferecido gratuitamente pela fé. Esta fé une todos que seguem a Jesus Cristo. O apóstolo Paulo resume isso assim: a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, é para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados, sendo acolhidos gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Ele é Deus que você consiga entender e assimilar em seu coração. Tanto esse diagnóstico doloroso sobre a nossa vida, essa má notícia de quem nós somos, e ao mesmo tempo alegrar-se com a boa notícia do que Jesus Cristo veio fazer por você e por mim. Amém. Cristãos alegres, jubilai, felizes exultando, com fé e com fervor cantai, a Deus glorificando, o que por nós fez o Senhor, por seu divino excelso amor, custou-lhe a própria vida. Fui prisioneiro de Satã, a noite me envolvia, a minha vida triste e vã nas trevas se esvaía, abismo horrível me tragou, o mal de mim se apoderou, perdi-me no pecado. As obras nunca poderão livrar-me do pecado, o livre-arbítrio tenta em vão guiar o condenado. Horrível medo me assaltou, ao desespero me levou, lançando-me ao inferno.
se apiedou de mim o infortunado, de sua graça se lembrou, voltou-se ao condenado, o seu paterno coração deu para minha salvação o que há de mais precioso. Ao filho disse o Pai no céu, o tempo está chegado, a terra desce, ó filho meu, e salva o condenado, liberta-o de pecado e dor, morrendo Célio Redentor, que tenha nova vida. Então, vocês talvez já estão um pouco cansados de ouvir que a campanha Vai e Vem foi adiada até 22 de novembro. Mas não deixe para a última hora, porque por fim a gente acaba esquecendo e o prazo se esvai. Então, se você tem alegria em contribuir para a missão, faça isso até o mais tardar até dia 22 de novembro. E as ofertas desse domingo se destinam para o programa de acompanhamento a candidatas e candidatos ao período prático de habilitação ao ministério. Então, os estudantes que vão se formar fazem o período prático, mas às vezes eles precisam de ajuda também e não tem como se sustentar por um período curto, e para isso então são destinadas as ofertas de hoje. Deus abençoe a vocês todos. Amém. Convido para a oração final. Senhor nosso Deus, nós agradecemos por teres permitido que Martim Lutero se tornasse um leitor e estudioso da Bíblia, vindo a descobrir ali que somos salvos por graça e não por méritos que eventualmente nós poderíamos acumular. Obrigado que nada mais precisamos acrescentar à obra de Cristo na cruz. Rogamos que essa boa notícia da salvação por graça e não por méritos possa se espalhar mais e mais, a começar em nossas comunidades até os confins da terra, e assim aliviar as consciências carregadas de culpa em todo o mundo. Pedimos, Senhor, por nossas comunidades, rogamos pelo futuro pastor que deverá assumir os trabalhos aqui, rogamos por sabedoria e direção aos presbíteros para tomar decisões, pelas pessoas doentes, deprimidas, desempregadas, enlutadas em nossas comunidades e no mundo todo. Senhor, queiras cuidar delas. Pedimos ainda por um Brasil com menos desigualdade social, ensino de qualidade e valorização do professor. Rogamos por justiça e pelo fim da corrupção descarada. Pedimos que reine em paz e justiça no Brasil e no mundo. E tudo mais que nos ocupa e preocupa, incluímos na oração que recebemos de teu Filho, Cristo Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queiram receber a bênção,
O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor, nosso Deus, sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Em nada ponha minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do meu Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe possa